E aí, como vocês estão? Surtados? Encontraram Buda? Foram iluminados? Viram a superlua? Que confusão essa semana, né? E aí, como vocês estão, seres? Hoje vai ser muito, muito, muito especial. Já tava há dias, há semanas, sei lá quando. Oi, Bruna! Pra fazer. Oi, Nath! Oi, coisas cósmicas. Pra fazer logo essa live sobre a roda do ano, né? Então, chamei aqui uma das minhas bruxinhas preferidas, a Nath do Coisas Cósmicas, para falar com a gente sobre a roda do ano das bruxas, né? A roda do ano celta. Como incorporar isso no nosso dia a dia, principalmente para quem está começando a conhecer, tem curiosidade, não sabe muito do que se trata, e para quem já sabe, já conhece, né? Trocar ideia aqui com a gente. Então vocês podem deixar perguntas, suas dúvidas. Não vou tirar tarô hoje, tá? Porque não daria tempo. É um assunto muito amplo, inclusive a gente não vai conseguir abordar tudo, infelizmente. Talvez a gente tenha que fazer uma parte 2, se vocês quiserem. Então a gente pode aprofundar mais depois, enfim. Mas não vamos pensar no futuro, né? Vamos pensar agora no presente. Eu vou chamar a Nath, vamos ver aqui. Cadê a Nath? Olha a minha câmera virada. Já começou assim, ó, Né? mostrando o cenário, né, gente? Não, o cenário é ótimo, né? Uma máquina de costura. O backstage. Ai, Deus do céu. E aí, como vai? Encontrou Tudo. Buda? Hã? Encontrou Buda essa Não, semana? Não foi iluminado? não, ainda não. Tô só a luz de velas aqui. Não encontrou a iluminação de Buda da Lua? Ainda não. Eu acho que nessa vida é Eu acho difícil. que não vai rolar, amiga. Acho que não vai rolar. A gente vai precisar de algumas outras encarnações, assim, né? Mas a Lua tava bonita, isso eu não posso negar. Hoje eu, bem aleatória, saída do mercado, assim, e a lua tava nascendo e era tipo um ovo gigante no céu e eu fiquei feito uma Uma bola. palerma olhando a lua, assim, tipo, na porta do mercado. Não, e temos Como é de convidados pra costume. chegar atrás de ti ali. Sim, ele tá tomando banho. Poxa, ao vivo, assim? Ao vivo, banho ao vivo. Aí, inclusive, tava pior, tava todo bagunçado ali, porque ele tava deitado em cima da cobertinha. E sabe que gato não dá pra mexer, né? Sim, Ainda mais que ele tem um altar pra baixo, tipo, mexer no gato, ferrou. isso aí. Então, eu estava comentando, né, que a gente não vai conseguir se aprofundar, porque é uma Uhum. coisa muito extensa. Imagina se a gente fosse falar de cada sabá. E tem essas bases Uhum. ainda, né, que eu nem Sim, sim, ficar sim. para próxima. E a gente vai conseguir falar resumidamente sobre cada um, se a gente conseguir. Não sei se vai rolar uma parte 2, vai depender também do que o pessoal tiver de dúvida e a gente não conseguir concluir. Mas a princípio a gente vai tratar dos sabás, né? Dando um contraponto entre eles, né? Dando as principais características, do que se trata, né? Os simbolismos, como a gente pode realizar nessas festividades, que também são Uhum. conhecidas como festivais, celebrações, Uhum. enfim, de uma forma que a gente torne a coisa mais simples possível, né? No nosso cotidiano. E também fazendo essa diferença, né, entre hemisfério sul, hemisfério norte, por que que tem essas diferenças, né, entre aspas, que a diferença, na verdade, é nas estações, né, no que a gente vive É aqui. geográfica, né? Exatamente, nossos Uhum. solstícios. Então Uhum. a gente pode começar, de repente, o que que é um solstício, o que que é um Uhum. equinócio, né, nessa questão dos fenômenos astronômicos, né, Uhum. enfim, que são as... Então, falando na questão natural, né, geográfica, astronômica da coisa, os solstícios e equinócios, eles são
o que a gente conhece como a troca de estações, basicamente, né? E é regido pela aproximação maior ou menor do Sol com a Terra, né? Não vou entrar nesses detalhes, porque também senão vai começar a estender demais, ficar muito científica a coisa. É uma questão Não básica, somos né? contra as ciências, mas, né? Nem um pouco, vamos lá. Vamos né? deixar claro. Mas a gente tem pouco tempo. Enfim, Isso. então, solstícios e equinócios, vamos levar em consideração que são as passagens entre as estações, tá? Quando a gente fala em roda do ano, normalmente a gente está falando da roda do ano celta. Isso. Mas é legal ter em mente que esse sistema de contagem do tempo, ele é muito antigo, existem indícios arqueológicos, históricos, comprovados de que esse tipo de contagem do tempo é muito mais antigo do que a gente imagina. Sempre se usou, né? Então, digamos que hoje em dia a gente usa muito o relógio porque a gente marca o tempo dessa maneira, né? Eu tenho que acordar tal hora para estar no trabalho tal hora, para estar na faculdade tal hora, tenho tal compromisso em tal momento. Num momento da humanidade em que tudo era muito mais básico, né? Digamos assim, as necessidades eram mais básicas, essa contagem tão precisa do tempo não era tão necessária, né? Sim. O que se precisava? Se precisava saber quando o sol saía, quando o sol se punha, a passagem entre o período fértil da mulher, dos animais, das plantas, né? Porque não só porque se precisava plantar e colher, mas antes disso, né, as pessoas podiam saber quando era época de chuva num lugar, época de seca, né? Porque daí as pessoas podiam migrar de um lugar para outro, buscando melhores condições. Isso. Então, isso é um sistema, tá? A gente pode pegar a roda do ano como um sistema de contagem de tempo, tá? Sendo que parece algo tão primitivo, né, desse primeiro ponto de vista, assim, por que a gente usaria ele, né? E daí a gente vai para a roda do ano celta, né? A roda do ano, como ela é utilizada pelos celtas, ela parte de um ponto de vista em que o ser humano não é separado da natureza, porque a gente hoje em dia está muito acostumado com tudo industrializado, né? A gente raramente faz alguma coisa do zero, né? E quando faz é assim, plantei uma plantinha, né? Adaptado. Mas qual foi a última vez que você plantou o feijão no algodão, né? Nem sei se ainda fazem isso na E escola. o intuito de fazer isso também, né? Exatamente, né? Então, assim, fazer algo do zero hoje em dia é muito mais raro do que era naquela época, né? Em que, mesmo após o sistema monetário de troca de dinheiro, como a gente conhece hoje em dia, as pessoas ainda dependiam muito da troca de produtos e serviços, Isso, é. né? Então, até isso podia ser ponte para outra discussão, né? Que é aquela do dom, ou cobrar ou não cobrar. Às vezes a gente deixa para outra hora As também, mães né? Porque trabalham. rende muito pano para manga, né? Mas, enfim, as pessoas dependiam muito dessas coisas, né? Então a gente parte do princípio que era uma sociedade que precisava saber quando que a ovelha ia estar prenha, Uhum. quando que podia tirar a lã dela, Isso. Tentar quando. controlar, né, dentro do Uhum, possível, esses exatamente, ciclos na natureza. né? Quando é que ia faltar água ou comida,
né? Uhum. Porque você precisava colher e aí você precisava preservar de alguma maneira aquela comida para a época que Sim. não ia ter, né? Eu vejo a roda Então, do ano muito como um planejamento simples, assim, uhum, né? A gente exatamente. tem todo um ano inteiro pela frente, né? Tem aproximadamente 365 de anos, dias pela frente e muita coisa para acontecer. E tu Sim, precisa exatamente. basicamente tipo, planejar com antecedência, né? Porque tu não sabe o que vai acontecer, se vai faltar, se vai ser fato. Então, assim, o calendário, como ele foi colocado, o nosso calendário gregoriano, ele é prático para o modo de vida que a sociedade escolheu hoje em dia, né? Mas, de acordo com a natureza, né, o calendário mais preciso é o calendário lunar, Sim. né? Porque a verdade é que um, o ano, a passagem de tempo, ela não é tão precisa, né? Então, o calendário lunar ele seria mais preciso com a natureza, né? Com essa imprecisão da natureza do que o calendário gregoriano que a gente usa, né? Sim. Então, como é que a gente pode usar essa passagem de tempo, né? E por que usar essa passagem de tempo? Porque, assim, querendo ou não, a gente também é afetado por essa passagem de tempo dessa maneira ah, mais, ah, mais natural, digamos assim, né? Porque é só pensar, tá? De um jeito muito simples. No inverno, o que a gente faz mais? A gente fica em casa, a gente chega em casa mais cedo, a gente quer comer coisas mais gordurosas, mais pesadas, né? Tem aquela famosa história de que engordei no inverno, Sim. né? E no verão, a gente fica até mais tarde na rua, a gente fica mais animado, tem mais movimento, tem mais barulho, o pessoal quer namorar, né? Então, Sim. e a gente vê esse movimento na natureza e a gente vê esse movimento na gente. E aí a gente vê que a gente não é tão diferente assim da natureza, a gente ainda é parte dela. A gente ainda é bicho, Só que a gente está né? No nosso distante, né? core, no nosso core a gente ainda é bicho. E por mais que a gente tenha desenvolvido ferramentas para controlar essa natureza de certa forma, no nosso interior a gente ainda é bicho e essa natureza ainda existe fora, né, ao nosso redor, da maneira que ela existia, da maneira que ela sempre E as existiu. lembranças Claro, genéticas também, né? exatamente, Justamente no exatamente. inverno, o exemplo que tu deu dessa questão de nosso corpo necessitar de mais energia, né, Uhum, para se aquecer no frio, uhum, da questão de sentir mais fome, querer comer mais coisas gordurosas, é uma lembrança genética. Só que a gente não exatamente. enxerga isso como algo natural, porque já é uma coisa cotidiana, rotineira, a gente está distante, né, desses conceitos. Sim, a gente pensa nessas coisas hoje em dia como sociais, né? Como a sociedade se acostumou dessa maneira, a sociedade fez dessa maneira. Mas a verdade é que o fundo de muitos dos costumes, da maneira como a gente faz as coisas há muito tempo, também é o nosso instinto, É, total. né? Então, os animais no inverno, muitos vão hibernar, Isso. né? E muitas sementes hibernam também, né? Tem Muitas plantas que pessoas, né? durante o inverno somem e na Uhum. primavera elas rebrotam lindas, maravilhosas. No próprio supermercado, né? Que a gente fala, né, das frutas de época, das comidas de Exatamente. época, é justamente É, isso. isso. Hoje em dia a gente até tem as de estufa e tudo mais, né? Naturalmente a gente tem as frutas de época. Então, Olha, Ju, porque eu me sinto louca no inverno. Falando sim, muito, amiga. Ah, não é só né? inverno, né? Mas deixa pra lá. Muita energia.
E convenhamos que essa pandemia é um grande soul-in, né? A Total! maneira, né? Literalmente. É um Literalmente. Vai chegar lá. soul-inzão. Daí nisso vamos chegar lá então. Tô louca por Então, assim, por que é diferente justamente a roda do norte e a roda do sul? Por que o pessoal fala, a roda do norte siga a roda do norte, siga a roda do sul? Por causa dessa diferença geográfica, né? Quando é uma estação isso. aqui, é a estação que a gente chama contrária lá, né? Então, É, outono como se tivesse aqui, primavera lá, inverno aqui, verão lá e por aí vai, né? Então, é isso. uma diferença geográfica. Por que algumas pessoas escolhem seguir a roda do norte ou a roda do sul, estando aqui no sul, né? Pelo menos. Sim. A roda do norte, o pessoal que está aqui, normalmente segue por questões de egrégora, né? Ou seja, é feito assim há milhares de anos. Então, mais pessoas no mundo fazem desse jeito. Então, vamos aproveitar esta energia sendo movimentada e usar esta energia da egrégora sendo movimentada, né? E por que usar a roda do sul, então? Né? Se você está no sul, obviamente. Por uma questão de se harmonizar com as energias que estão ocorrendo naquele momento, na região em que você está, Bora. né? Qual a diferença principal dessa? É justamente isso, né? Um você usa a egrégora, o outro você usa de uma forma mais local, né? Da energia que está ao teu redor, né? Isso aí. Tem gente que usa a roda mista, né? Em que mantém alguns sabás, como a roda do norte e outros como a roda do sul, né? Isso. E isso por uma questão justamente de poder aproveitar egrégoras de sabás maiores, né? E E respeito, né? A isso, egrégora. exatamente, aproveitar aquela egrégora dos sabás maiores e Acho que é continuar usufruindo, né, dessa questão de se harmonizar com a natureza isso. com os sabás menores. A gente está chegando em Samhain, né, que é o famosão Halloween, que as pessoas, no geral, aqui conhecem como sendo 31 de outubro. É 31 de outubro no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul é 1º de maio, 30 de abril, 1º de maio. Aí. Oi. Então, o que a gente está vendo, né? O que a gente vê? Que é um período de recolhimento, né? É o período em que, assim, o que você tinha que guardar para esse período de recolhimento, você já guardou, tá? Você vai levar para esse período de Teve a recolhimento. chance, né? Sim, ou seja, tem aí mais uns diazinhos para se livrar de alguma coisa que não queira, para fazer uma limpeza, porque agora a gente vai para dentro. Justamente até A aquela gente, questão, né, sim, do início do inverno, né? Que é o pico do outono, na real, exatamente. né? Exatamente, exatamente. Porque, na verdade, os sabás eles não funcionam tão perfeitinho assim, do tipo, agora é frio, agora é quente, né? Ele Né? tem, ele tem essa Literal. questão dos picos, né? E Então, o Samhain é o pico do outono, quando a gente celebra, digamos assim, a chegada desse período de escuridão, até né? porque, né, Quando a gente na fala período de Europa, escuridão, parece que é um troço, é escuro realmente. Aqui já não é, né? né? Lá sim, Sim, lá seria o pico máximo, né? Mas justamente porque a gente está no sul, né? Tudo funciona um pouco sim, diferente. exatamente. Eu acho que isso talvez seja mais visível. Eu até gostaria que o pessoal comentasse depois e tal. Uhum. Pra gente que mora num lugar que as estações são bem diferentes, né? A gente tem no verão aquele
calorão de matar. Quem acha que o Rio Grande do Sul não é quente, gente, socorro. Vem pra cá, então. Então, no verão a gente tem aquele calorão, no inverno, às vezes tá congelando o pé, né? É o extremo, né? Então, uhum. Então a gente vive esses dois extremos, né? E a gente sente então bastante essa diferença de como isso afeta a gente, né? De como essa passagem do tempo afeta a gente. Normalmente só o que a gente faz é reclamar, né? Aí tá muito quente, aí tá muito frio. Aí tô louca pelo inverno. Chega no inverno, eu não aguento Eu mais. não aguento mais essa chuva, né? Eu quero sol, quero botar a perna de fora. Mas enfim. Então, uma das maneiras de utilizar o sabás, de utilizar a roda do ano, seria justamente se harmonizar com essas questões. Né? Exato, Se usar o simbolismo. harmonizar. Exatamente, se harmonizar. Então, por exemplo, eu vou me planejar para o ano usando a roda do ano, eu vou saber que no inverno eu vou estar muito mais para dentro, né? No inverno eu vou ser o eremita do tarô, né? Para quem conhece tarô aí, no inverno eu vou ser o eremita, eu vou estar para dentro, eu vou estar mais intuitiva, né? Então, por mais que eu queira colocar coisas para fora, não é que eu não vá colocar, não é que eu não vá de repente começar um projeto novo. Vai, mas é muito mais propício, né? Vai ser muito mais fácil de tu usar essas energias desse momento para ir para o interior, para planejar, para o interior, eu digo interior de você mesmo, tá? Não para ir para o interior do Dá pra viajar. para uma cidade do interior, né? Para o campo, pessoal. Ah, nada ali diz que tem que ir para o interior. Não precisa Não, pode ficar onde de tu tá. cavalinho lá. Mas o interior é interior de si E mesmo. mais do que isso, né? Agradecer, né? Exatamente, né? Então, tanto que a gente fala aqui no Sabá mesmo, né? De Soen, quando você vai celebrar, você não pede, você não consagra nada, você só agradece. Porque daí a gente, se quiser, a gente já pode entrar nessa parte de explicar, então a gente pode explicar Soen. Podemos começar com Soen. Uhum, sim, então tá. Soen é o ano novo. É isso. Ano novo de bruxas Recomeçou, também, né? finalizou, recomeçou a roda do ano. Então, o que normalmente a gente faz no fim de ano, né? A gente limpa energeticamente, a gente limpa a casa, né? A gente prepara um monte de comida. E a gente herdou muito essas coisas também do paganismo, né? E é uma celebração muito quente. Se você para pensar, as nossas festas de fim de ano, elas às vezes até não combinam muito com esse clima de verão, assim, né? Não. Porque ela tem toda aquela atmosfera, assim, de filme da sessão da tarde, filme de Natal da sessão da tarde, assim, né? De Conchego, intimidade. lanternas, pinheiro, né? Coisas assim. Então, porque a gente, né, ainda está acostumado com essa egrégora, se a sociedade, né, está usando essa egrégora do norte, enquanto a gente aqui está no sul, morrendo de calor. Enfim, Papai Noel. é. Então, Samhain é o ano novo, tá? Dia 31 de outubro, lá no hemisfério norte, 30 de abril, 1º de maio. Eu sempre falo 2 dias, assim, porque É, essa passagem, né? Para marcar essa passagem entre um dia e outro, né? Messi. Exatamente. Aí eu não consigo comemorar no dia 30 nem no dia 1º. Normalmente a gente pode usar aquela coisa, aquela questão, né, da energia. A energia, ela não chega assim, pá, dia 30 e vai embora, pá, dia É algo 1º. definitivo, deu, não dá mais, já Uhum. chegou tarde. É, a energia, obviamente, ela é mais presente naquele momento, até também pela questão das egrégoras. Mas, 3 dias antes, 3 dias depois, ainda é perfeitamente aceitável,
comemorar. Então, aí não pode fazer alguma coisa no dia mesmo, pode fazer 3 dias antes, pode fazer 3 dias depois. O que fazer em Samhain? Né? Então, como a gente já falou, Samhain normalmente a gente não consagra, a gente não pede, a gente agradece. É um dia, ou uma noite, no caso, de muito respeito, de lembrança aos ancestrais, de lembrança dos ciclos. Então, assim, não é para ficar triste, chorando. Não quero dizer que não aconteça. É óbvio que às vezes a gente fica assim, mas. Que as sombras elas ficam muito mais latentes, né? Muito mais para fora, né? A gente fica mais emotivo, principalmente quem tem uma questão de repente, de lembrar ancestrais muito queridos que já partiram, a gente fica bastante sensível no Samhain. Também a gente está vindo com essa lua cheia, né? Em touro, em escorpião, a gente ainda está carregando, ok, já está transitando já, mas a gente ainda com essa questão das transformações, né? Do desapego, então tá pesado. Sim, então a lua, essa alunação, essa fase da cheia, ela entrou em escorpião, e lá, ali em Samhain, lá, eu falo ali porque já tá pertinho, né? Ali em Samhain, ela já vai estar minguando. Então a gente, então essa semana principalmente, quem sentir é uma semana de limpeza, de deixar partir, é uma semana ótima para quem quiser fazer defumação, para quem quiser jogar coisas fora. É agora. É agora, quer fazer pedido é agora, porque isso em já é um pouquinho mais diferente, né? Como tu explicou, se quiser retomar também, tem um pessoal entrando. É muito bom também para pedir liberação de coisas. Se você quiser pedir, ao invés de pedir, aí eu quero conquistar tal coisa, peça para desbloquear determinadas coisas. E se livrar também. Exatamente. Então eu quero desbloquear um trauma, um padrão, tá? Isso não substitui terapia, tá, gente? Não substitui médico. Façam terapia. Mas ajuda, né? Ajuda muito. Né? Exatamente, tipo, é um complemento, ajuda muito a questão energética, porque a gente vai entrar num período de sombra, num período sombrio, não tem outro jeito de dizer isso, parece muito assustador, mas quando a gente lembra que é um ciclo da natureza, é um ciclo natural, e é por isso que é tão benéfico a gente se harmonizar com esses ciclos, porque a gente lembra que a vida é um ciclo, vida, morte, vida. Tá? Ela é infindável. E é por isso que é uma roda. Não tem um começo e um fim. E agradecer justamente que a gente só está aqui por causa dos nossos antepassados. Por causa da morte. Porque eles nos permitiram estar aqui, né? Eles partiram, mas foi por eles que nós estamos aqui, nós evoluímos como sociedade, enfim. Então é bem importante também, né, celebrar essa questão dos Los Muertos, que é Dia de los Muertos, além de Halloween, né? No norte. Sim, então, sim, a verdade a gente herdou aqui também, ali em novembro, né, o dia de finados e tal, né, naquela época lá, que na verdade é a época em que já tá vindo a luz, né. Isso. Então, em Samhain, limpeza, introspecção, lembrar os ancestrais. Não sei se vocês querem ver questões práticas de celebração, de repente. Que é nos ritos. Correspondências, correspondências, coisas assim. Então, Halloween, Samhain, né? Eu acho que é o mais simples, assim, o que todo mundo tem em mente. Mesmo quem nunca ouviu falar em Roda do Ano. Exato. Consegue identificar, porque é bem aquele imaginário do Halloween mesmo. As cores laranja, roxo, preto, né? Imagens de caveiras,
coisas antigas. Inclusive até as lanternas, né? A Sim, exatamente. abóbora como símbolo de espantar, né, Uhum, os espíritos, porque acreditava-se justamente, né, que essa cortina, né, que divide os dois uhum, mundos, né, o espiritual, o terreno, é mais tênue nessa época. Então, uhum. a gente não quer ver todos os espíritos, né? A gente quer se comunicar com os entes queridos, mas. E é engraçado, né? Fantasma com medo de abóbora. É, mas Pode falar essa. né, né? Um, inclusive é uma noite que muitas pessoas fazem divinação, né? Entrar em contato com Oráculos. isso, com o espiritual, com antepassados. É algo que eu recomendo para quem tem experiência, né? Sempre, Cuidado. inclusive, né? Então, cuidado aí com quem você está contatando. Já É, começa a tocar o terror. Cuidado. não vai Mas enfim, fazer então besteira. é uma noite que tá bem tênue. Por aí que normalmente se usa preto, porque preto para as bruxas é uma cor de proteção, preto para as bruxas é uma cor de introspecção, é uma cor de bloqueio. Então, normalmente se usa preto, é por isso que a gente vai usar preto, é por isso que a gente vai ficar quietinha, é por isso que a gente vai acender uma fogueira, né? Então, todo aquele imaginário do Halloween, por mais fantasioso que seja, no sentido de que a gente já está acostumado em ver filme, como brincadeira, coisa assim, ela funciona, tá? Se você quiser pensar isso de forma dentro da sua celebração, né? Inclusive, eu não sou contra assim, a alegria no Soen. Tem gente que diz, não, a gente fica quietinha, a gente não fala muito, a gente não fala alto, a gente não canta, a gente não dança. Eu sou a favor de cantar, assim, se você sentir de cantar. Talvez não de forma jocosa, obviamente, né? Mas músicas que te lembrem os teus ancestrais. Músicas que te lembrem momentos com as Cristão, pessoas que né? você. Isso, tipo, músicas que lembram momentos que você viveu com aquelas pessoas que você sente saudade. E eu acho que, por que não, né, se você sente que isso está mais tênue e que esses seus antepassados estão mais perto que você, né, lembrar deles com alegria Com e não com certeza. pesar, É que nem aquela né? questão do 2 de novembro, né? Que é finados aqui, Uhum, sim. que é conhecido como não pode escutar música. E eu nunca entendia por que que o morto não gosta de música. Tipo, eu pensava assim, como criança, não fazia sentido. Por que que eu preciso ficar quieta, chorando, triste, né? Então tem muita relação do cristianismo mesmo, né? Dessa questão, mas não. Lembrar que os sabás são festividades, né? O próprio nome já diz. Cada um com sua característica própria, com respeito sempre, né? Uhum, Mas o luto não precisa ser triste, né? Não precisa ser. exatamente, né? A, a verdade é que o luto, da maneira como a gente conhece ele no Ocidente, principalmente, ele é Principalmente. um período justamente para deixar partir, né? Então não deveria ser um período de sofrimento, um período de deixar partir. E Soen é sobre isso, é sobre deixar partir, porque se sabe que tudo é cíclico, tudo retorna, e tem que se deixar morrer as coisas velhas para que as novas possam nascer, E né? isso é natural, né? Exatamente. Então tem que deixar a folha seca cair mesmo, porque ela vai cair no chão, ela vai virar adubo para que uma planta nova nasça. Tem que deixar o fruto cair. Não adianta ficar segurando. Você não vê uma árvore segurando uma fruta lá no galho, eu não vou deixar cair a minha Exato. fruta, não vou deixar apodrecer, não.
essa fruta já tá podre, eu vou deixar ela cair, ou eu vou deixar um bicho comer, porque daí o bicho vai comer a minha fruta e vai cagar a minha fruta depois, lá em outro lugar, e vai gerar Enfim, é um uma ciclo. plantinha nova. É um ciclo, é um ciclo. Então, assim, quanto mais cedo a gente percebe que a gente faz parte desse ciclo também, mais fácil é de compreender, né? E de perder o medo de todas essas coisas. Então, Soen seria isso. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta em Ainda relação, mais não, alguma tô pergunta em relação a paquetinha Soen. aqui. Se tu tem alguma pergunta em relação a Soen. Não, não, eu realmente queria embasar muito nessa questão da relação, né, do nosso calendário, que tem ali o finados, toda essa relação do Uhum, Halloween, tu falou muito bem, que é um tabu, né, essa questão da celebração dos mortos ter que ser algo muito ocidentalizado, que é a uhum, tristeza, o drama, não deixar partir, mas não, o contrário, né? E a gente uhum. também aqui tem muitas questões difíceis com o luto, né? O luto pra gente Sim, é um sim. tabu gigante, justamente porque Ah, a nossa sociedade não entende, né? Não propõe de uma forma natural. uhum, exatamente. Sem contar que a gente acaba, muitas vezes, na sociedade ocidental negando o luto, né? Eu falo Né? sociedade ocidental atual, né? Isso, Que a modernidade. gente vive hoje em dia. Porque quando a gente pensa também em celtas ou primeiros povos e tal, a gente vê que existiam rituais mortuários, digamos assim, Uhum. que levavam com muita naturalidade, né, essa questão. Então, sim, claro, existia a questão da saudade, sempre existiu, mas a morte era muito próxima, porque é uma coisa natural. Então, No assim Oriente tinha como. branco, né? Uhum, Justamente. então, isso. Então, exatamente quando se. De novo, a gente volta para aquela questão do é algo natural, o ser humano se percebia mais como parte da natureza do que a gente percebe hoje. Então, a gente não tem medo da morte, porque ela é algo natural e ela faz parte. E claro, vem aí outras questões espirituais, de acreditar que você vai rever seus ancestrais, né? E aí cada religião vai ter a sua própria crença em relação a isso, né? Mas é isso. Ah, como celebrar Samhain se você quiser ancorar essa energia, né? Quem tem um altar quiser, né, ou quiser criar um altar, pode criar com exatamente aquela imagem bem Halloween, assim, não tem problema nenhum. Caveiras, fotos de Bem ancestrais, frente de vó também, né? Com assim, fotos, sim, bibelôzinho. sim, exatamente. Faz uma coisa que faça sentido para você, tá? Exato. Não existe regra, né? Então, faça coisas que façam sentido para você. Defume, use ervas, a comida, bem aquela comida de inverno, assim. Uhum. Então, Carboidrato. sopas de raízes, exatamente, raízes, muitas raízes, que se a gente for pensar em Soen pela, né, pela questão do sagrado feminino, por exemplo, se a gente for associar, né, a gente Uhum. associaria a face da deusa anciã, né? Sim. Então é a velha, são raízes, é Eca, que é Baba Yaga, Eu fui são anciã. essas. É aquela mulher Galhardo. no caldeirão, isso é a velharada, é aquela mulher no caldeirão lá, fazendo uma porção, uma sopa. É justamente Ah, a morte da deusa, né? A morte exatamente. findando, Ah, né? ah, Tá exatamente, né? Estamos findando. caminhando. É a lua findando, né? Mas tu sabe que ela tá ali. Ela sempre vai estar e ela vai retornar à luz. E assim a gente também vai retornar à luz.
Vai retornar Então, em julho, exatamente. É como aham, como é que é a criança da promessa, né? exatamente, né? Deu sol, Né? não é? Sim. Vamos para Yuli, que a gente já tem todos os sabás ainda pela Então, frente. Yuli, a criança da promessa. Yuli marca, por incrível que pareça, né? Porque a gente ali marcou recém a chegada da escuridão. E daí a gente já vai comemorar o quê? A promessa da luz. Porque a gente sabe que a luz sempre vai retornar, né? Então, eu tô até com uma colinha aqui, peraí. Que eu tô Tô para sem óculos. aqui também, que é muita coisa. Sim. E o Yule, ele acontece justamente no solstício de inverno. Ele é um dos 4 grandes sabás, né? Então, ele vai acontecer no solstício de inverno, em junho. E o que acontece? A gente começa a entrar num período em que a gente vê os dias cada vez mais iluminados. Porque a gente tem que pensar também, de novo, lá naquele ambiente nórdico, lá, né? Uhum. Onde no inverno fazia aquela escuridão, né? E daí, de repente, aliás, no inverno, começava o outono, começava a escurecer, né? Quando entrava o inverno, já começava a mudar também a energia. Então, a verdade é que, assim, se a gente para pensar, a roda do ano, como eu disse, ela não é tão assim, entra uma energia, sai outra energia, entra uma energia, sai outra energia. Elas vão se mesclando, elas têm um período em que elas vão As mudanças. acontecendo, né? Então, assim, a gente já começa a ver a energia de Soin chegando. Então, quando vai passando Soin, a gente já vai e começa a sentir aquela energia de Yuli. E Yuli é aquele, para falar assim, de um jeito fácil, é o imaginário do que? Do Natal, do nosso Natal, Isso. né? Então, pensa naquele imaginário, pinheirinho, coisas vermelhas, Tudo verdes, inverno. douradas, Frutas, brilhantes, frutinhas, né? uhum, Os chocolate, brilhinhos, né? Que tu consegue já ver as estrelas melhor. exatamente, exatamente. Então tem que pensar em todo esse imaginário, assim. Em Yuli, o que acontece? A troca de presentes, por exemplo, né? Seria dar algo para alguém para que aquela pessoa consiga passar, né, sobreviver, digamos assim, até o final dessa jornada, né? Porque tá frio. Então, exatamente, porque tá frio, porque precisa de comida, então tem que pensar que assim, antes de Soen, né? A pessoa já preparou todas as suas compotas, fez estoque de comida, fez conservas, né? Porque é assim que se conserva comida para o inverno. Né? Ali em Yuli, ela vai estar usando isso, né? Então é isso que a gente vai estar comendo em Yuli. A gente vai Isso. estar comendo essas conservas, essas coisas doces, bolos, essas coisas que foram processadas, né? Óbvio que na época, né, quando foi criada a roda do ano, ela não era processada de maneira industrial como é hoje em dia, né? Era no pilão, mas não precisa pilar a sua farinha, tá? Não precisa fazer. Já Né? encontramos. Seria bom, seria o máximo, mas a gente sabe que hoje em dia não é tão viável assim, né? Então, Tu pode tem comprar a tempo. sua. Né? Então, pensa assim, pensa nesses alimentos que foram preservados e processados para que se pudesse usar ao longo do inverno. Tá? Então, a questão Vamos. dos presentes, por exemplo, né? Que o pessoal fala muito assim, porque virou uma época comercial, tu, tu, tu.
Na bruxaria, a gente tem o costume de trocar presentes que a gente faça, ou que seja Sim. algo nosso, que signifique algo pra gente. Então, a gente troca com aquelas pessoas, né, com aquela pessoa, porque a gente acha importante, né? Como eu disse, é algo para a pessoa passar por aquele período de escuridão, porque tá escuro, porque tá frio, né? Sim. E ocorre em junho, né? Em Aproximadamente junho, 20, 21 de junho. 21 por aí, né? Que E é no o. Natal, que como é que eu posso representar, né? Já que a gente não tem um Natal de fato, que a gente comemora errado, Uhum. não tem um pinheiro, não posso colocar um pinheiro no meu altar, o que que eu faço? Então a gente vai pensar, assim, você pode pensar de duas maneiras, tá? Pega assim o imaginário, né? Como eu falei, do Natal, cores vermelho, dourado, Isso. que são coisas que lembram esse retorno da luz, assim, né? Estrelas, Preto, branco, né? isso, toda essa questão, assim. Quem, obviamente, está num lugar em que tem neve, pega um pouco de neve para colocar no A gente altar. A vai gente na não terra, tem neve, mas se quiser gramado, pegar um cubo de gelo, gente, pega, faz, né? criatividade. É simbólico, né? Simbolismo é para trazer aquela energia para o teu altar. Quer botar um raminho de pinho, de pinheiro, né? Não tem como colocar um pinheiro no teu altar, mas coloca um ramo, faz raminhos, né? Faz vassourinhas Vassourinha, de ervas e coloca no teu altar, assim. e Pode a colocar, intenção é mais importante. sim, Nascimento, exatamente. e Que é perda, do novo. isso que é mais isso. Tem o, o tronco de Yule, que é bem tradicional de fazer, né? Você Isso é pega um tronquinho, coloca 3 velas e ali você vai colocar os seus pedidos. Aí você já pode pedir. Você vai colocar os seus pedidos para esse período em que a luz está chegando, para que a luz retorne, para que o calor retorne, para que a abundância retorne para a vida das pessoas, né? sim. Agora, assim, eu sou bem a favor também de se usar o que você tem no lugar em que você mora. Então, por exemplo, pinheiro não é nativo do lugar da região que você mora, não tem pinheiro. Usa outra árvore. Qual é Apresentação, a, né? qual é a árvore que é sempre. Todo lugar vai ter. Tá? Uma dos motivos de se usar o pinheiro também é porque ele é chamado de. Ele é uma planta que está sempre verde, né? Hum, Mesmo durante o inverno, é uma planta que resiste, né? Então, olha na sua região uma planta que seja resistente. De repente boa. você mora num lugar que é muito quente, você mora no cerrado, alguma coisa assim. Deve ter alguma árvore lá, alguma planta lá que seja resistente àquele ambiente, né? Então Uhum. você pode usar essa. Ah, não tem essa árvore. Eu sei qual árvore é, mas não tem essa árvore perto. Usa uma foto da árvore. Desenha a árvore, Ou sabe? Tudo é representação. não use, né? Ou não use, tudo é representação. Né? É que eu tô imaginando assim, uma pessoa que quer fazer um altarzinho do zero, por exemplo, tá? E ela quer fazer um altar pro sabá e ela não tem nada, Sim. não tem, né? Então é muito simples, gente. É representação e intenção. É você olhar o que tem ao seu redor e usar, e se não tem de onde tirar, como eu disse, desenha, Isso sabe? aí. E Mais aí, alguma coisa sobre Yuli? não, acho que é isso aí. Acho que a gente vai para Ok. em bulk, né? Daí a Lembrando gente vai para que a Imbolc. pronúncia varia muito, né? Porque a gente é brasileiro, não é mesmo? Que é o pico do inverno, né? Exatamente, é em agosto, é quando ele tá
friozão para dedéu, né? Quer dizer, aqui pelo Aquele menos pé tá dedão bem não. frio. Eita. É quando tá bem frio. Então, em Boca a gente pensa justamente nisso, né? É o pico, mas também quando é o pico, é, a, Declínio. é o declínio. Então tem que pensar naquela questão da montanha russa, né? Tá Uhum. lá em cima, mas quando tá mais lá em cima é que também ele vai descer, né? Então, tá muito frio, tá escuro, mas a luz já tá chegando. Eu vejo Então, muito ele esse ainda. trabalho como uma preparação, tipo alguma coisa assim de introspecção ainda, a gente tá nessa coisa de lentidão ainda, mas muito de se voltar para dentro, né? Olhar o passado, presente e futuro principalmente, tipo, ó, daqui a Sim, pouco vai melhorar. O que que eu vou fazer? Tô sim, preparado? exatamente. Exatamente como ele é a preparação que a luz está chegando, né? Uhum. Assim como Eu lá gosto muito em desse Yuli trabalho. era a promessa da luz, né? Eu Uhum. sei que a luz vai chegar, eu sei que a luz vai voltar, eu estou chamando a luz para dentro de mim. E em Boque, a luz está chegando. Eu vejo a luz Mais próximo. chegando. Exatamente, a luz está mais próxima. É um momento, por exemplo, para você começar a movimentar as suas sementes, digamos assim. O Uhum. que você vai querer plantar, né? O que você quer que floresça em Ostara. Então, se até aqui você não plantou, corre, Ainda dá. corre, que é o momento ideal. Aqui é Isso. o momento ideal para você pensar o que você está plantando, sabe? O que você está colocando, onde você está colocando sua energia, sua intenção, e onde você está colocando o seu eu, né? É O seu o ser. interior, né? Isso, porque quando o que você coloca para fora, o que você plantar, você vai colher ali logo em seguida, né? Trazer a luz. Exatamente, trazer a luz. Então, em Boca ainda traz muito de Yuli, tá? Uhum. A Bastante. simbologia, isso, ainda traz muito de Yuli, a simbologia ainda é muito similar. O Imbolc eu sempre digo assim, que se você pode pensar como um misto entre Yuli e Ostar, ele é o meio do caminho, né? Então É um você dos meus pode pensar em preferidos. em todas essas simbologias, né? De Uhum. coisas que são a luz está chegando, ainda não é um sabá de fogo, né? Uhum. Mas ele já traz essa coisa da vida retornando, Isso. né? Então, pensa em todas essas coisas que sejam nutridoras, sabe? Eu, pelo menos da maneira como eu utilizo em boca, eu sempre penso em o que seria nutrir, né? Fortalecimento. Isso, exatamente, né? Então, tem gente que usa bastante a simbologia do leite, por exemplo, Uhum. né? Assim como lá quando chegar em Ostara, a gente vai estar usando ovos e coisas assim, né? Sim. Que é aquela coisa da fertilidade, né? E em bolsa a gente pode usar leite, que é uma questão de nutrir, de manter nutrido, de manter aquecido, né? Porque o leite é o primeiro alimento de uh, qualquer ser mamífero. Mamífero. Então, leite é o primeiro alimento de qualquer mamífero. Então, ele tem uma simbologia muito forte em relação a isso. Então, pode usar coisas que sejam simbolicamente isso. Tem um ritualzinho que eu gosto de fazer, que é muito simples, assim. Para quem não toma leite, né, pode ser leite vegetal, quem não toma leite de vaca, pode ser leite vegetal, não tem problema que a gente vai usar a simbologia também.
quem toma usa o leite normal, leite de vaca, que é assim, você vai preparar uma bebida que tenha o leite aquecido, tá? Com especiarias, tipo um chai, Tchau. sabe? Tipo um chai, né? Canela, anis. Você vai colocar coisas ali que vão te nutrir. Quem usa mel pode colocar mel, quem não usa mel coloca melado, açúcar, enfim. Uhum. Vamos criar fazer esse leite de um jeito que ele fique quente, não só no sentido de temperatura, no sentido também de paladar. Tá? A gente quer fazer uma coisa quente, assim, desperte, uma coisa para despertar. Quem usa ovo pode fazer com gemada, enfim, a gente quer uma coisa quentinha, tá? Energética. Para quem conhece, né, pensa no eggnog, né, que os americanos tomam bastante durante o Natal, Não né, lembrava. durante a época do Natal. Enfim, então a gente quer essa questão da nutrição, do calor. Então, pega, faz essa bebida. Você pode fazer numa quantidade maior se você quiser compartilhar com outras pessoas, não faça para você também. Você vai tomar essa bebida em comunhão com aqueles elementos que você colocou ali, Uhum. né? Então, você colocou, quero nutrição, quero luz, quero calor, quero que as minhas sementes sejam nutridas. No caso, essa semente é você, né? Uhum. Então, você está nutrindo essa semente, você está aquecendo essa semente para que ela comece a acordar, né? Para que ela já comece a perceber a luz, porque lá em Ostara ela vai brotar, lá em Ostara ela vai germinar. Então, é um ritual muito simples, mas é um ritual de comunhão consigo mesmo, Uhum. de comunicação consigo mesma, e com as coisas que você quer colocar no mundo, né? Ele é bastante introspectivo, ele é simples, mas ele é bastante introspectivo. É um momento para você, é um momento para você dar graças, né? É um momento para você agradecer as coisas que você é, as coisas que você tem, e também nutrir as coisas que você tem para que elas gerem outras coisas, Na tá? troca. Então, essa é a Circuito. maneira como eu elaboro a celebração de Imbolc. Outras pessoas têm outros jeitos, não sei se tu quer compartilhar a tua maneira. Eu uso mais os simbolismos mesmo. Uhum, E não preparo o meu altar de uma forma bem de coisas quentinhas também, né? O leite uhum, não é algo que eu posso incorporar, achei muito legal, né? uhum, Leite vegetal, no caso. uhum, Mas eu miro muito nessa questão do olhar, né? De olhar em volta. A gente iniciou um ano, né? Um uhum, ciclo novo, passou por uma introspecção, um inverno, agora a gente está num auge muito de se preparar para se mostrar novamente à sim, natureza, ao mundo, né? Ostara. E o que a gente pode trazer de conhecimento, de sabedoria e trocar. Então, eu penso muito nessa questão da troca, de planejar e da troca. uhum, Claro, né? Eu comecei a celebrar há pouco tempo e a gente pegou uma pandemia, né? Então a gente não uhum, deu para fazer essa celebração em conjunto, né? é, Que eu acho que sim, eu acho maravilhoso nesse sentido da troca, assim. sim, a troca energética nos rituais é realmente muito incrível, né? Mas eu sempre digo que para quem pratica bruxaria solitária, e tem gente que não acredita na bruxaria solitária, mas para quem pratica, né, ela é totalmente possível, sim. É só você saber se conectar com a egrégora. E se você não tem uma egrégora de pessoas, né, se você não vai se conectar com uma egrégora de pessoas, por exemplo,
você pode se conectar com a natureza, porque a roda do ano é sobre isso. É sobre se harmonizar com a natureza ao seu redor, né? Então, eu não tenho amigos, eu não conheço pessoas que celebrem, eu não tenho um círculo. Amor, você tem um vasinho de planta, você tem sol, você tem a lua, você tem estrelas, você tem nuvem, você tem ar, você tem um copo com água, você tem uma vela. Não tem uma vela, tem um fósforo, que seja, Acredita? sabe? Diário mágico, tem Que a seja. nota, tem tanta Então, coisa, né? assim, eu acho que as pessoas têm que pensar na magia de uma maneira muito acessível. E até retomando o que o B falou ali, né? Seguir instruções é ótimo e prático. Porém, a magia também é intuitiva e pode ser adaptável, não acham? Total. Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. Magia não é mágica, né? Justamente Sim, por esse sim. sentido. Magia é tu intencionar, mudar a tua realidade, mudar aquilo que tu quer. Então, o simbolismo, né, ajuda muito nisso. Não precisa fazer algo de fato, né? Se a Mas gente for pensar justamente nessa magia dessa maneira prática, né? Como a gente está querendo propor, a magia é completamente adaptável ao seu dia a dia, né? É só não pensar nela como algo estritamente ritualístico e místico e acho que o mais misterioso, profundo e o mais secreto. importante é tu entender qual o significado do sabá. Não adianta também sair comemorando, quero comemorar, quero praticar, mas sem o entendimento, né, básico do que significa aquilo e sem incorporar de fato, né, na tua realidade. Isso já começa aí, já, a prática. Então, como a gente estava falando lá no início, né? Isso. Você pode usar de dois jeitos. Pode usar a egrégora para, de repente, manifestar algo, para fazer magia, para fazer bruxaria, né? Mas eu acredito que isso é meu ponto de vista, tá? Que é extremamente pessoal, que o significado do sabá seja realmente algo para se harmonizar com as energias da natureza que estão acontecendo no momento onde você vive, se harmonizar com tudo que ali existe, né? Porque isso te coloca, digamos que num fluxo natural das coisas, né? Exato. Isso te coloca no fluxo do universo, então eu acho que isso te ajuda muito, né? Mas assim, cada pessoa vai ter o seu jeito de ver, então tem gente que vê de um jeito mais ritualístico, tem gente que vê até de uma maneira mais religiosa. E tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Mas o que eu tô propondo aqui seria mais isso. Assim, o porquê eu vou fazer. Por que eu vou comemorar a roda do ano? Mas porque você vai se harmonizar com esse fluxo. Isso vai te ajudar, vai te trazer um benefício da maneira de conduzir o seu ano, de conduzir os seus dias, né? Então, a gente vai ter tempo de fazer todos, passar por todos os sabás, ou a Eu gente estava faz até, uma. inclusive, vendo aqui, a gente pode falar de Ostara um pouquinho, e se tu aceitar um segundo convite, a gente pode fazer na semana que vem uma parte 2. Daí com os outros 4 que faltam, daí a gente consegue aprofundar, porque não tem como, gente, não tem. Não tem. E a gente já falou de um jeito super resumido, né? E não deu, Muito não resumido. deu E eu tempo. queria Então, ainda incorporar toda essa questão, o simbolismo, né, da grande mãe, da mãe anciã, da jovem, não dá, do Deus Sol que é. morre, quem nasce, que não dá, sabe? É muito Quem lindo, mas briga, quem tá vencendo e quem tá sendo vencido, né? exato, Acho que a no gente vai ter alto que. poder. Ali o Deus Sol no quarentão ali, quase. É, Não, não dá. sendo vencido pelo Deus
que tá chegando novinho, verdinho. Aham, todo jovenzinho ali no Tinder. Não dá, sabe? Não dá. Então a gente vai fazer Não uma dá parte muito. 2. É. Boa, vamos falar Enfim, então do Oscar. vamos falar de Ostara, então. Então, Ostara é como a gente estava dizendo, é quando, né, o negócio começa a brotar, quando volta a luz, tá todo mundo feliz, os passarinhos estão fazendo coisinha, estão botando ovinho, tá nascendo bichinho, né? Quando a gente pensa em primavera, se a gente for pensar, a gente pensa naquele imaginário, tá? Vamos pegar de novo do norte. Por quê? Porque foi assim que foi feito e é assim Base. como a nossa sociedade se acostumou, né? Então, assim, Ostara tem uma ligação, uma certa ligação com Páscoa, né? Alguma ligação de simbologia, então a questão dos ovos, a questão das flores, das plantas, Tudo o renascimento coelho, que é um Cristo, símbolo, né? isso, o coelho, que é um símbolo de fertilidade. A verdade é que se a gente for, né, se a gente pudesse aprofundar, né, a gente entraria aqui numa discussão sobre Ostara, Páscoa, Pessah, né? Então, E o aqui é buraco é no bem clima de mais embaixo, primavera, né? né? Aqui nossos de É, primavera. exatamente, então o buraco é bem mais embaixo. Mas, então vamos para resumir. Ostara, entrada da primavera, 21 a 23 de setembro, por aí. Primavera tem essa simbologia de coelho, né, que nem na Páscoa lá que a gente conhece aqui, né? Então, coelho, pela questão da fertilidade, ovos, questão também de renascimento. A gente pode pensar em Ostara justamente como morreu o inverno para renascer Tá a renascendo. luz, né? Então, vai, o gelo derreteu, então a gente pensa que a primavera no hemisfério norte começa, entra ali por março, abril, né? Isso. Março, abril. Abril, né? Entra em março, e daí a gente tem, e daí a gente tem o que? O período de Áries, né? Que é quando, e daí quando a gente traz para a Terra, né? Quando a gente deixa de pensar no espaço, a gente traz para a Terra, o que que a gente tem? Tem os carneirinhos nascendo, né? Tem os cordeiros, tem os carneirinhos nascendo, tem eles trocando de pelo, né? Não só os carneiros, mas vários animais Tá nascendo. perdendo a sua pelagem de inverno, né? Perdendo o seu pelo de inverno, ganhando um pelo mais fininho, mais fresco para o verão. Então a gente tem toda aquela imagenzinha de passarinhos namorando. É isso aí, gente. Ostara é isso Cores, aí. né? Aparecendo na natureza que estavam Ostara, escondidas. exatamente. Ostara é a luz voltou, as coisas vão brotar, a gente vai fazer casalzinho, vai fazer bebezinho. É aquele momento em que a gente começa a sair de casa, sair pra rua, as pessoas querem namorar, querem dar Vários match. projetos Exa planejados. Então, exatamente. Então imagina, se você se planejou, você vai começar a colher, né? Claro, não é uma colheita que nem vai ser lamás, né? Coisas assim, porque isso aí a gente limite, vai né? falar na parte 2, né? Isso aí a gente vai falar na parte 2. Mas você já vai começar a ver, você começa a ver, né, o que foi plantado. É uma oportunidade justamente para você fazer ali um acertinho, né? Então, assim, E aquele insight de que valeu a pena, né? Ter isso, ficado ali no. tipo, isso, exatamente. Tipo, às vezes alguma coisa ali não
não tá brotando do jeito que você queria. Você pensou que ia sair de um jeito e não tá dando. Não tem problema, Chu. Tira fora, tira esse isso aí. Agora as sementes vão germinar. Isso. Então, pensa assim, é a hora de colocar os meus planos para fora, tá? É a hora de tudo aquilo que eu pensei, que eu desejei, que eu quis criar, eu vou mostrar para o mundo, tá? Eu acho importante falar isso porque muitas vezes a gente quer criar, a gente tem ideias, a gente planeja, e a gente nunca coloca aquilo para fora, né? Fica tudo engavetado. Então assim, tudo que você internalizou ali em Soul Wayne, tudo que você internalizou naquele período mais frio, você pode colocar para fora agora e você vai ter assim, uma coragem maior para colocar para Uhum. fora. Então, é quando o sol aparece, a gente cria mais coragem, Isso digamos assim, aí. né? Porque Espiritualidade. tem luz, isso, tem luz ali fora. Então, a gente está enxergando o que está acontecendo. No período escuro, você não pode sair para caçar, porque tá escuro, né? E os Você animais não que pode. estão escondidos também estão Exatamente, vermelhos. né? E você não pode plantar porque tá frio e não tem sol para germinar, né? E a planta precisa de luz. Então, o que acontece aos taros? Os taros é justamente esse, falando de um modo bem prático, assim, né? Os taros é justamente esse período de agora tem luz, agora eu posso sair, agora eu enxergo as coisas. Então, pode aproveitar esse tempo, pode aproveitar esse período para abraçar isso. Abraçar esse vou colocar para fora essa luz que está brotando, que está chegando. Eu vou expor. Isso. Vou expor ela na internet. Não, não exponha ninguém na internet, a não ser você mesmo. Exponha seu trabalho, suas ideias, exponha sua luz. Então, Ostara é essa imagem da primavera, da Páscoa, da fertilidade. Isso aí, então, assim, não quer de repente comemorar né, com ovo, não come ovo, enfim. Faz pedrinhas pintadas. Então, pega pedras arredondadinhas, pinta elas do jeito como você pintaria, né, um ovo. Para quem come ovo, né, você pode pegar os ovinhos, pintar as casquinhas, né, e esse ovo você vai plantar. É um ritual para o sabá mesmo, tá? Você pega esse ovo, pinta o ovo e planta ele na terra com as suas intenções, tá? Você coloca aquele ovo, ele é as suas intenções. Ele vai ser o que você está querendo que brote, que germine, tá? Não faça isso com a pedra, tá? Você não vai plantar uma pedra, porque a pedra não brota. Tá? Planta uma semente. Planta uma semente, né? Planta uma semente de fruta, planta o feijão no algodão. Esse é o Ai, feijão. A melhor não coisa tenho dedo verde, não sei que feijão plantar. faça Isso, né? Tipo, não sei na plantar, não tenho dedo verde, tudo morre comigo. Não, não. Todo mundo sabe plantar feijão no algodão. Pega o feijãozinho, vai falhar. coloca lá o feijãozinho no algodão, molha, coloca as suas intenções, deixa ele pegar solzinho, aquilo ali vai brotar. Você planta, não precisa plantar num vaso, se não quiser, pode plantar no jardim, pode plantar numa praça, num lugar bonito, tá? Bonito, ensolarado. A gente quer que os seus desejos e suas intenções peguem luz.
E o altar bem florido, né? Bastante Sim, flores, verdinho. faz isso, faz assim, ó, compra girassol. Quem mora no sul tem Zafari, Zafari sempre tem girassol, E baratinho. né? E baratinho, sempre tem girassol, né? Mas Lindos, quem né? não mora, quem não tem Zafari, pode vai procurar uma flor amarela e, Mas, né, né? compra. Aliás, Tem os a flor girassóis, em casa, né? exatamente. A carta do sol A carta do do sol. tarô. Você pode usar a carta do sol do tarô como simbologia, pode colocar no seu altar. Eu usaria, inclusive, a temperança da que a alquimia é Temperança, a estrela. a A estrela, eu acabei de estrela. pensar na estrela, eu acabei de pensar na estrela A também. temperança não é tanto, eu acho que seria mais Invoke mesmo, mas acho que estrela, a questão da A a estrela, luz no fim do túnel, esperar isso, que eles melhorem e vão melhorar. aham, então, é isso, assim, né? Então Vão faz melhorar. coroa de flores, 2020 a gente teve só Soleil, né, gente? A gente não teve outro hã? sabá. 2020 a gente só teve Ah, Soleil, pelo sim, jeito. Não teve outro sabá. é, Então não teve eu, muita eu, coisa. Não teve sol. eu tenho essa opinião, assim, eu sou dessa opinião de que o Covid é um grande soul-in, assim, porque É um grande ninguém susto mais aos aguenta, mortos. ninguém mais aguenta Eu sei que isso foi uma piada de mau introspecção. gosto, mas fatos. Não, Ninguém mais aguenta ir para dentro e ficar consigo mesmo. não aguento mais. Ninguém se aguenta mais, né? Não. E isso, na verdade, é uma ótima maneira das pessoas enxergarem como essa energia é real. Quando você é obrigado, ou no caso, quando você está mais dentro, seja dentro de casa, enfim, você está mais perto das outras pessoas, você começa a ver as sombras delas, você começa a ver as suas sombras, né? Tá cheio de gente aí falando, meu Deus, não sei se meu casamento vai sobreviver, não aguento mais meus Eu filhos, não brinco, aguento meu mas não trabalho. consigo dar esse exemplo de 2020, da pandemia. Exatamente, É, né? Então, assim, é isso é surreal. forte, isso é real. A gente pode não acreditar em bruxaria, pode não acreditar em bruxa, não importa, as É que coisas ao teu redor, bruxaria, elas te mas isso são só afetam. É denominações, né? São nomes que nós isso, damos às coisas, né? A gente pode colocar sim. qualquer coisa. Mas essas coisas te afetam, né? Essas coisas, querendo ou não, elas nos afetam, elas afetam o nosso dia a dia. Exatamente. E a gente pode usar elas, sim, como ferramentas positivas para a nossa vida. É isso que eu acredito. Eu acho que a gente está num grande embolque agora. Talvez, porque Por causa da existe. vacina. Talvez até. Eu já acho que é um pouquinho mais. Um pouquinho antes. Eu acho que a gente já tá num iúlia, assim, do tipo. Tem Pode aquela ser, né? promessa Uma da promessa. luz, né? A promessa da luz no fim do túnel. A gente ainda não A chegou gente está com aquele olhar lá a na frente. isso, a gente está acreditando, né? Cara, de Ah, palhaço. esperamos, né? Aguardamos, mas sempre chega, né? A gente sabe que, 2023 como tá aí. tudo, exatamente como essa foi cruel. Super positiva, good vibes. 2023 tá aí, é nóis. Nós. Né? Não, essa aí tem gente que não vai pegar, acho que a gente tem que fazer uma live sobre Acho que for mais parte. a gente que não vai entender essa não, hein? Ah, Mas enfim, ok. eita, ups, eu conto ou Gente, você só um conta? filminho pra gente aliviar a tensão. A tensão. Aliviar a atenção vai durar mais 2 anos. Então, os 2 anos a gente tá com o bracinho furadinho. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem uma pergunta? Faça agora, ou cale-se para sempre, porque depois a Mônica vai me expulsar. Imagina. Por mim, eu ficava mais. Mas eu sei que né, as pessoas não
Ah, eu também não gosto de ficar vendo gravações de 2 horas, convenhamos, né? É, não, não, não. Então, nada melhor que Até uma por parte isso, 2. sim, sim, até por isso eu falei de forma muito resumida, né? Mas já fazendo o meu jabá, né? Quem quiser no meu perfil, coisas cósmicas, coisas.cósmicas, tem lá nos destaques sobre o sabá, sobre cada um deles, tem bem mais aprofundado Tal. para vocês, para quem quiser estudar. Vamos nos teus posts. É. Momento relação pisciana com Mariana. Não, não, para quem não sabe, agora vocês vão saber, a Mônica e eu, a gente se conhece há 10 mil anos, umas 130 encarnações, talvez. Por aí. E a gente tá Né? sempre encontrando, reencontrando, encontrando, reencontrando. É, Sim, sim. tem que me aguentar. Abre fogo. É isso aí. Então é isso, pessoal. Não tem pergunta. A gente vai fazer uma parte 2 e aí faltariam os outros sabás, né? Então, que não vai dar tempo. Aguardem o próximo. Eu gostaria muito de ter feito algo de um por um, assim, mas a gente ia terminar em 2023. Ó, o B tá perguntando se a gente vai abordar os esbás também. Vocês Eu querem que a gente pensei em aborde os falar dos esbás? SBAs, até porque eu não tenho tanto conhecimento sobre os SBAs, porque eu não comemoro todos, mas a Nath eu sei que sim. Então, Hum. para de evitar e vamos A fazer gente pode fazer sim, eu aceito. legal. Se E a acho que Mônica me convida, eu aceito. a gente consegue até fazer em uma, talvez, né? Eu acho que sim, se a gente falar bem, a gente consegue. Acho que sim, mas parte 5. Eu acho que a gente consegue. Se a gente falar bem objetivamente, a gente consegue. Até porque a intenção, né, não é fazer um curso aqui, né, gente? É, exatamente, tem um É curso. dar, é deixar vocês curiosos, é dar assim uns pitaquinhos, ó. E Pode a usar ideia assim, pode. foi mais falar nesse sentido simbólico, né? Da egrégora, de como a gente incorpora isso simbolicamente na nossa vida, né? O porquê que, por que se comemora essa tal de roda, né? Que é uma coisa tão Uhum, antiga, uma mitologia, uma lenda, o que, que é isso aí, né? Então, acho que deu para uhum, sentir um pouco do que é cada coisa, do que representa principalmente, né? Porque não vamos falar das cores, das correspondências, de rituais, que isso é muito muita mais coisa. profunda, né? Mas sim para Uhum, entender a base de cada um e entender como isso simbolicamente, né? O que a gente muitas vezes já faz, né? Mas uhum. pode de uma forma organizada, digamos assim, por momentos, Sim, por sim. épocas. Tem toda aquela questão do muitas vezes a gente escuta isso e a gente já aconteceu com a gente já percebeu isso. Muitas vezes a gente passa por esses períodos e intuitivamente a gente faz uma coisa ou outra, e daí quando a gente fica sabendo, né, do simbolismo, a gente, nossa, eu já faço isso, eu já fazia aquilo. E é Então, engraçado, muita gente vem me perguntar assim, tá, mas eu não sinto nada disso, eu não passo nada por isso. Mas aí que tá, a gente precisa só colocar a intenção de que a gente está conectado ou não uhum, com aquilo, né? uhum. Porque a gente A muitas vezes verdade é que, tá, mas não se liga, não tá. exatamente, a gente não, às vezes a gente não falou se liga, e daí eu fiquei com se liga na cabeça, mas não era essa palavra que eu queria. Trazer pra consciência. Isso, exatamente. Às vezes a gente não está consciente das coisas que estamos passando, né? Mas Que é quando a gente muito para pensar um pouquinho, automático, né? sim, mas fato, quanto mais a gente se harmoniza com essas energias, mais forte fica. Mais forte fica. Então, assim, vai ser um soul de repente mais pesado, mais para dentro? Provavelmente sim, mas aí você vai ter um Ostara também mais florido. E você vai ter
um Yule mais aconchegante, você vai ter um Lamaze mais iluminado, você vai ter um Lita maravilhoso. Então, E uma coisa que quase eu não vejo, felizmente, falarem, a gente só fala de roda celta, roda do ano, mas e cadê a responsabilidade por trás da prática também? Porque é sim, algo pesado, é algo muito complicado de se carregar para algumas pessoas em determinado momento sozinho, né? Sem ter um acompanhamento, sem ter uma ajuda é, profissional, principalmente, né? Para que a gente consiga, além de internalizar, refletir, passar pelos processos, passar pelo processo de cura, né? Também, não sim, só da sujeirinha embaixo do tapete, tá, ok, olhei, agora o que eu faço com isso, né? O que eu faço com essa sujeira? E muitas vezes não sabe, e tudo bem, porque é algo normal. Então, sempre ter um acompanhamento também, se possível, se a coisa tá pesada, se a coisa tá uhum, densa. Nunca uhum, esquecer dessa parte. sim, exatamente, porque é como tu falou, às vezes vão aparecer, vão surgir, né, coisas, a gente vai se dar conta de coisas e vai mexer emocionalmente com a gente de uma maneira muito forte. É, te E a carregar gente às mesmo. vezes vai precisar de um acolhimento em relação àquilo, né? Uhum. Então, tem que fazer com responsabilidade e com consciência do que está fazendo. Mas, assim, eu vejo benefícios muito grandes de se harmonizar com essa energia da roda do ano. Mais um gato aqui. Foi. O outro ali. Enfim, gente, e com isso eu encerro minha palestra. Tipo, vamos acabar logo com isso aí, cara, minha comida. Meu pote. Tá, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora. Né? A gente já tá com quase 1h30 de live já. Porque é um Sim. assunto que eu gosto muito, se eu pudesse ficar aqui até, sei lá que horas, falando sobre isso. E a Nath também, Né? ela é maravilhosa. Faz de conta que a gente não ficou horas num café falando sobre isso, né? Não, não. Então, aguarde a parte 2, porque a gente vai falar dos próximos quatro Exatamente. sabás que faltam, né? Daí, aí já Isso aí. tá mais. Uhum. É isso, então, Obrigada pessoal. por. Obrigada. Olha aí. O gato realmente quer que encerre essa Encerra história. lá, pessoal. Lumi, Tchau, enfim. beijo, pessoal. Beijo. E até a Tchau. próxima. Beijos.